E vamos agora, né, começar aí um painel muito interessante, convidar Recording aqueles que stopped. possam ficar, que fiquem aqui com a gente. Nós vamos começar agora uma palestra, na realidade, que nós vamos discutir o ESG e o papel da liderança, geração de valor e construção de legado. Né? E para isso a gente vai estar aí um time super afiado, né? A Marina Espínola da Fundação Dom Cabral, o Gustavo da Nexa, a Vera da Samarco, e também temos um convidado especial, que é o Rodrigo Lopes, da Unibranch, que vai falar no final um pouquinho sobre isso. Então, para começarmos esse painel, o último painel do dia, Recording in progress. eu gostaria de convidar a Marina, né, diretora da Fundação Dom Cabral, parceiraça, né, em todos os desafios minerais. Eu acho que temos aí uma sintonia gigantesca com a Fundação, que inclusive foi lá que tudo começou há 2 anos e 4 meses atrás, quando nós, desafiados, buscamos o apoio da Fundação Dom Cabral, e uma conversa com a Marina, eu falei assim: Marina, precisamos de ajuda, o setor precisa de ajuda, nós precisamos fazer um projeto de transformação que hoje completa 2 anos, e a gente está trazendo aí alguns resultados muito significativos. Então, Marina, eu começo com você e na sequência a gente faz uma mesa redonda aí com os profissionais da área para a gente discutir um pouco, né, como vamos solucionar, né, todas as questões envolvendo o desenvolvimento e principalmente a liderança do setor. Marina? Obrigada, Paulo. Boa tarde a todas, a todos. Eu sempre fico muito feliz de estar aqui, agradeço muito o convite. É sempre muito bom estar com vocês para a gente discutir, a gente pensar juntos como e o que podemos fazer para acelerar as transformações e a evolução do setor mineral. O Paulo lembrou, em 2019, a Carta Compromisso foi resultado de um trabalho que teve a participação da Fundação Dom Cabral, um trabalho coletivo, né, Paulo? Muito importante, muito interessante, rico em aprendizados, e fico também especialmente satisfeita de ver os desdobramentos, conseguir acompanhar o último GT agora, as conversas, estou sempre aí tentando acompanhar com o Paulo e sempre colocando a Fundação Dom Cabral à disposição dessa tarefa, né, que eu acho que tem que ser de todos nós. O tema desses 2 dias é muito instigante, estimula muito as nossas reflexões. Muitos têm falado, né, gente, sobre ESG, sobre sustentabilidade, não é de hoje, não é algo novo, mas hoje a percepção que tem é que está havendo uma certa, talvez uma convergência de interesses, por um lado, né, e de outro também uma urgência diante de alarmes e situações trágicas. Eu estava pensando como que a gente poderia começar essa conversa e lembrei de uma das lições, né, do Peter Drucker. Peter Drucker foi um dos pais da administração moderna e falou que o grande propósito de uma empresa deve ser conquistar e preservar clientes. Para ele, né, o caminho é colocar o foco na solução de problemas dos clientes e investir na melhor experiência do cliente com a marca. E aí lembrei também de um outro pensamento muito importante para o mundo da gestão das empresas. Na década de 60, um professor de Harvard, Theodore Levitt, publicou um dos artigos mais lidos, talvez, do mundo da gestão, que foi o Marketing Miopia, Miopia em Marketing. E nesse artigo ele alertava para aquilo que seria a principal razão de declínio dos negócios, que era não escutar o mercado, não conhecer as necessidades do cliente. Portanto, a gente não está falando de abordagens assim que são tão novas, né? Estou falando aqui década de 60. O que tem de novo agora? Que a gente tem conversado muito na Fundação Dom Cabral em 2019, quando a gente construiu a Carta Compromisso com vocês, a gente discutiu bastante. Talvez hoje o que a gente poderia falar de um outro tipo de miopia que tem feito e que pode fazer mesmo as empresas deixarem de existir, que é a miopia social. Nesse mundo contemporâneo, as empresas estão correndo o risco de desenvolver e padecer dessa miopia social que impede as organizações e as lideranças de reconhecerem as demandas da sociedade e de se adaptarem às brutais transformações que o mundo vem experimentando. Está muito claro para nós, da Fundação Dom Cabral,
que somente sobreviverão ao século XXI aquelas organizações que forem capazes de ouvir as dores e as demandas sociais dos seus territórios onde atuam, das sociedades onde atuam, e assim conquistarão a legitimidade para operar. Então, o foco no cliente precisa estar associado ao foco no coletivo social em que a empresa está inserida. Nunca foi tão importante, então, reconhecer o contexto social onde vocês se investem, onde vocês fazem negócios, onde vocês lideram pessoas. Quando a gente estudou um tempo atrás, né, a gente via que as empresas eram agentes de produção econômica. Hoje, as empresas não são mais apenas agentes de produção econômica. São também promotores e promotoras do bem-estar social. Ou seja, gente, o mundo mudou. E as exigências que estão sendo feitas às organizações também mudaram. É preciso crescer sempre. A gente fala na Fundação, quem não cresce, desaparece. Né? Cresça e apareça, tem que crescer. Tem que inovar. Inovar é um outro sinônimo para progredir. A gente só progride com inovação. E precisa também gerar valor social. Como fazer isso? Manter o foco no cliente, gerando e distribuindo valor social. Bom, aqui a gente traz, eu estou procurando trazer uma síntese de umas reflexões, de muita experiência que a gente tem praticado, Paulo. É o seguinte, primeiro a gente acha na importância da colaboração, e aqui é o lugar de excelência da colaboração. O Instituto Brasileiro de Mineração, especialmente com esse trabalho da Carta Compromisso e no seu desdobramento e implementação, é onde a gente precisa atuar de forma colaborativa. E colaboração é algo fácil de falar, mas é difícil de praticar. Então, a gente precisa reconhecer que a gente vive num mundo interconectado e marcado pela interdependência. Então, a gente precisa exercitar essa nossa vivência em redes colaborativas. O case premiado no maior encontro mundial de gestão esse ano foi sobre governança polissêmica, e um case brasileiro, que foi um case da empresa Natura. O segundo ponto que a gente tem aprendido juntos e a gente falou isso, né, Paulo, nós colocamos naquela leitura crítica daquele relatório que vocês fizeram sobre a ação das empresas mineradoras na Covid, ter um propósito além do resultado econômico-financeiro. Então, alinhar o propósito com essa força da cooperação. O resultado, ele é imbatível. Cooperação entre diferentes atores, setores e agentes. Como que a gente pode multiplicar os bons exemplos e as boas práticas? Como o Paulo colocou, os grupos de trabalho têm exercitado isso, né? Tem sido um fórum exatamente para poder exercitar. E como que a gente pode expandir o nosso poder de influência? E aqui tem uma questão muito interessante que o Camilo chegou a falar no finalzinho, que é a dimensão ética da liderança. A gente, por exemplo, a gente pratica diversidade e inclusão, não é só porque a gente sabe que vai trazer mais resultados, que as empresas vão ser mais inovadoras, que a qualidade da tomada de decisões é aprimorada, mas porque é o mais inteligente, portanto, é o mais inteligente a ser feito, mas é também o mais correto. A gente precisa colocar as pessoas no centro da tomada de decisão. Então, qual é o nosso propósito, qual é o seu propósito, além do resultado econômico-financeiro? E o terceiro qual que é o seu papel de colaborador, colaboradora, liderança nesse momento? E essa é a pergunta que a gente tem se feito em todos os fóruns e conferências que temos participado, nós da liderança da Fundação Dom Cabral. Qual o sentido de uma liderança que gera valor apenas para a sua organização? Cada pessoa, cada um de nós que está vinculado a um negócio, a uma empresa, a uma atividade profissional, como que a gente pode colocar a nossa energia a favor dos grandes desafios da humanidade? O mundo já listou os 17 maiores desafios da humanidade, são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como que a gente pode contribuir com eles? Como que o meu negócio pode contribuir? Como que eu, na minha função, consigo contribuir para um dos 17 ODS? A gente tem trabalhado muito com a simplificação, sabe, Paulo? Vamos simplificar e fazer acontecer. Cada um de nós realmente tem um papel a desempenhar. Tem a ver com políticas públicas, claro, que vai criar todo o contexto, né, favorável ou não para desenvolvimento de negócios, para construção
geração de valor, né? Mas tem a ver muito com o setor privado. A gente tem conversado muito, assim, que é algo muito importante para ficar apenas na mão de governos. Cada um de nós temos que tomar o nosso lugar nesse trem, né, que vai nesse trem da história. Então, a gente tem essa responsabilidade. As lideranças empresariais precisam se posicionar e influenciar os outros tomadores de decisão, influenciar os governos, fazer interlocução com a sociedade civil, construir, e é dessa forma que a gente vai construindo confiança, exercitando a transparência, praticando a humildade, acolhendo as nossas vulnerabilidades. A gente tem visto muito, a gente tem uma iniciativa na Fundação Dom Cabral, que é o CEO's Legacy, que alguns presidentes de empresas que estão representadas aqui nos GTs fazem parte, e a gente tem visto que o caminho é exatamente a gente deixar a vulnerabilidade se transparecer e acolher essa vulnerabilidade. Assim a gente vai construir confiança e construir diálogos, né, que possam transformar as realidades. E, principalmente, cada um de nós que ocupamos alguma posição nas nossas empresas, é possível identificar formas de influenciar o seu colega, os outros tomadores de decisão. A gente viu um caso recentemente, numa iniciativa que a gente tem com o Pacto Global, que é o Inova 2030, de uma funcionária que era de uma indústria, eles tinham muito produtos com plástico, né? Usavam muito embalagem plástica. E ela começou a provocar as pessoas, porque precisava economizar, eles queriam trabalhar, eliminar os copos plásticos dentro da empresa. E aí foi no RH para fazer uma campanha. O RH conversou e achou que não era a hora de fazer, porque ainda a empresa ia ficar muito vulnerável no mercado, porque as embalagens ainda tinham um alto volume de embalagens plásticas. E ela começou sozinha, ela foi e falou assim, a partir de hoje eu vou trazer minha caneca. E tirou a foto da caneca dela e começou a trabalhar e postou numa rede social. E aí o colega dela do lado viu e foi trazer a caneca, até que o líder de RH viu aquele movimento todo e falou, mas por que a gente não faz isso também? E aí começou de um movimento que a gente chama do intraempreendedor. Os intraempreendedores têm essa força, né? São movidos pelo propósito, têm sempre uma possibilidade de influenciar. Então, o que a gente precisa aqui é exatamente fazer essa reflexão, como que o nosso negócio pode ajudar a solucionar a crise hídrica, a fome, promover melhorias na saúde, reduzir a desigualdade. Precisa de uma estratégia, mas antes de qualquer coisa é uma questão de propósito. Como diz o Camilo, é uma questão de gente, né? E a gente reconhecer que nós precisamos tomar a nossa responsabilidade. Então, eu vou parar por aqui, Paulo, e deixar a conversa aberta, e depois a gente pode falar assim, como que a gente pode usar a educação para isso, que tipo de estratégia que a Fundação Dom Cabral tem utilizado para fazer esse movimento de transformação dentro das empresas, mas eu queria deixar essas provocações para a gente rodar a conversa. Excelente, obrigado, Marina, um ótimo começo. Gustavo, posso trazê-lo para a conversa, porque agora a gente vai conversar, né? Você como vice-presidente aí da Nexa, responsável pela área de recursos humanos, eu queria que você trouxesse um pouco a sua visão desses desafios e como é preparar, né, a empresa como um todo, especialmente os líderes para esses desafios. Boa tarde, obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Paulo, boa tarde, Marina, boa tarde a todos. É um prazer aqui estar com vocês, debatendo esse tema aí tão relevante para nós. Paulo, é uma pergunta bem interessante aí, abrangente, né? Então, acho que um ponto que, para nós, assim, na Nexa, a gente tem trabalhado com bastante empenho aí, e bastante foco nos últimos anos, em fortalecer a nossa cultura interna. Então, principalmente quando a gente está tratando de um tema tão relevante como esse, e do impacto que tem no nosso negócio, na nossa organização, é importante a gente criar uma cultura, né, uma cultura de walk the talk, né, que a gente chama, né, de efetivamente não somente
a gente se posicionar, ou não somente colocar quais são as nossas pretensões, as nossas intenções, as nossas metas, mas efetivamente atuar dessa forma. E aí, o líder, ele tem um papel extremamente relevante e um impacto muito significativo em toda essa construção. Acho que primeiro em gerar uma comunicação clara, né, das nossas intenções. E aí, quando eu estou falando de líder, eu estou falando desde o conselho até, né, os nossos operadores, até os nossos supervisores, né, até todos os nossos colaboradores. Então, permeando aí toda a organização, criando uma comunicação clara, uma agenda clara de quais são as nossas intenções, quais são os nossos indicadores, de forma muito transparente. E com isso também gerar um engajamento, né, das pessoas em relação ao tema. E aí um ponto bastante claro, assim, que os líderes, após essa comunicação, após gerar esse engajamento, após gerar esse comprometimento, oferecer suporte, né? Então, um ponto que também a gente tem gerado internamente workshops, discussões, oferecer, né, criar repertório, né, também para os líderes, para que os líderes possam dar suporte técnico, suporte investimento, né, sustentação, né, para os nossos projetos, para que a gente faça com que a agenda, né, e os nossos indicadores ESG estejam efetivamente evoluindo, né, gerando resultado na organização. Então, a gente aí recentemente também criou metas claras, né? A gente tem metas tanto no curto prazo como no longo prazo, e também a gente criou um mecanismo onde a gente consegue trazer metas, né, do longo prazo para o curto prazo, né, criando aí uma visão sustentável ao longo dos anos. Isso também vai gerando engajamento e comprometimento da nossa liderança. Então, são alguns fatores aí, acho que só para compartilhar com vocês, também para ir abrindo a discussão, que eu vejo que tem gerado um movimento bastante positivo aí na evolução do tema do ESG na Nexa. Excelente. Eu vou convidar agora a Vera Lúcia, que é gerente de comunicação e desenvolvimento organizacional da Samarco. Ela não pôde estar com a gente presente, mas ela participou ativamente de toda a construção dessa carta e ela gravou para nós uma mensagem. Então, gostaria de pedir para a equipe aí da produção passar o vídeo da Vera, por favor. Podemos compartilhar, Felipe, por favor, o vídeo? Podemos. A Jéssica já vai começar a compartilhar, Paulo. Obrigado. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, ainda que à distância, para tratar de um tema tão relevante, não só para o nosso setor, mas para todas as organizações. E já me coloco à disposição para continuarmos esse diálogo quando quiserem. Olhando para a história recente da Samarco, podemos dizer que aprendemos importantes lições e firmamos o compromisso de evoluir e nos transformar sempre, com a certeza de que não queremos fazer isso sozinhos, mas com todo o setor de mineração, porque juntos somos mais fortes e porque também assim os impactos dessa evolução serão mais potentes. Sempre tivemos a clareza sobre a relevância da cultura organizacional para os nossos resultados e desde 2006 nos dedicamos à gestão dessa disciplina. E em 2019 iniciamos um novo ciclo de evolução cultural. E então foi nesse exercício de pensarmos a cultura do passado e a cultura que queremos ter que nasceu o propósito de fazer uma mineração diferente, mais segura e sustentável, que gere valor para todas as partes interessadas, guiando todas as nossas decisões, escolhas e a forma de interação. Cultura e liderança são pilares importantes de qualquer estratégia e são interdependentes entre si. A cultura molda e evolui a liderança e essa, por sua vez, influencia e perpetua a cultura. Se a cultura diz o que é importante e o como queremos gerar resultados, é a liderança que precisa sustentar isso no dia a dia com discurso e exemplo.
Um estudo recente da Accenture, desenvolvido junto ao Pacto Global, revela como os líderes são relevantes nesse contexto e devem, sempre que possível, vir a público compartilhar suas percepções e experiências com relação aos temas materiais, ainda que suas empresas estejam em processo de desenvolvimento em sua jornada de sustentabilidade. Esse estudo ainda comprova que a alta liderança deve olhar além do lucro a curto prazo, de forma a impulsionar significativamente a agenda de sustentabilidade, também promovendo uma cultura de responsabilidade e transparência para demonstrar o impacto, alinhando a sustentabilidade com sua estratégia de negócio. Por se tratar de uma necessidade de mudar modelos mentais, o primeiro passo é assegurar que toda organização tenha consciência sobre a necessidade e a importância da mudança. Cabe aos líderes garantirem que todos os empregados alcancem a compreensão do processo e reforcem os novos comportamentos desejados. Por tudo isso, e em consonância às premissas de ESG, na Samarco, o primeiro pilar da estratégia de sustentabilidade é a governança e cultura organizacional. Nesse sentido, no que diz respeito ao ESG, a liderança precisa orientar suas ações e decisões por uma análise sistemática dos impactos do negócio para seus O caminho é longo, pessoal, e os processos de mudança são lentos, mas eu acredito firmemente que com propósito, autenticidade, coerência e consistência conseguiremos alcançar os objetivos. Um forte abraço a todos e a todas. Muito bom, obrigado. Eu acho que a Vera trouxe aqui alguns pensamentos que eu gostaria, né, de compartilhar aí com você, Gustavo e Marina. Primeiro, começando pela essa tal de cultura, né? A gente fala tanto de cultura, cultura, cultura. O que é cultura, né? Nada mais é que cultura, o jeito de ser e de agir. E já dizia que a cultura come a estratégia no café da manhã. Ou seja, mesmo que você tenha uma excelente estratégia, mesmo que você tenha tudo para o sucesso, se não houver dentro da organização uma cultura moldada, uma cultura estruturada para receber isso, a gente não vai a lugar nenhum, né? Então, eu queria que você, Gustavo e Marina, pudesse falar um pouquinho sobre a questão da cultura. Posso começar, Marina, se você quiser. Por Acho que favor. tem uma receita que parece simples, mas é simples de talvez da gente colocar, né? Mas é claro que ela é desafiadora em desenvolver, né? Também em transformar. Mas uma cultura se começa claramente com um processo de comunicação clara, né? De definição dos nossos valores, de definição, acho que como foi colocado agora no vídeo, assim, dos comportamentos, né? Quais são os comportamentos desejáveis para essa cultura, né? Para a nossa organização. Então, na Nexa a gente definiu 10 comportamentos, são comportamentos chaves, aí onde a gente comunica claramente o que queremos, para onde vamos, né? E a partir do momento que você define esses comportamentos, acho que o segundo passo é você efetivamente poder capacitar as pessoas, né, capacitar a sua organização, gerar um modelo de gestão, né, gerar indicadores que refletem, né, esses comportamentos, né, que refletem a cultura desejada que você espera. E acho que um terceiro passo é justamente você reconhecer, né, porque você define, você comunica, você capacita, mas você precisa reconhecer, né? Você precisa gerar um fluxo, um ciclo positivo, né? Onde você vai aí continuamente engajar as pessoas e aí você vai continuamente reforçar esses comportamentos na sua cultura. Então, esse é o trabalho que nós temos feito aí ao longo dos anos, né? A gente tem o nosso jeito Nexa, né? Que é a nossa cultura, o nosso jeito de fazer, o nosso jeito de
de inovar, de fazer diferente, de buscar novas soluções, de reconhecer, de motivar as pessoas, né, de trazer mais flexibilidade, agilidade, protagonismo, são valores importantes para nós e o que define para nós a construção dessa mineração do futuro, né, que passa justamente por um pilar tão importante como os valores do ESG dentro da nossa organização. Acabei falando muito, Marina. Não, ótimo, tão bom ouvir, a gente vai aprendendo e vai também conectando, né, com a nossa experiência. Ô Paulo, não sei se você vai lembrar, uma vez a gente fez um encontro na Fundação Dom Cabral, já tem alguns anos, que foi, a gente tem um Tree Lab, que é um laboratório de inteligência artificial no nosso campus, a Luiz Faria, ali em Nova Lima, Minas Gerais. E aí a gente estava tinha recém-inaugurado esse laboratório, que é um espaço tecnológico, mas a gente fez questão de ir em São João del Rei, buscar uma porta, que era uma porta antiquíssima, barroca, mais de 1 tonelada, que era a porta do nosso, que é ainda a porta do nosso laboratório digital. E aí a gente falou assim, o outro nome dessa porta pode ser cultura também. O Paulo até brincou, nossa, essa porta pode chamar cultura, porque ela é o peso da cultura dentro das organizações, né? E é linda, é uma porta linda, mas é uma porta pesada, ou seja, a cultura ela é muito importante, porque nada mais é o nosso jeito de ser e o nosso jeito de fazer as coisas, né? Então, não tem como mesmo a gente fazer nenhum processo de transformação e o ESG, a sustentabilidade, impõe transformação de mindset, com a própria Vera colocou, se a gente não começar a trabalhar a cultura. E é um processo intencional, não é algo que é feito sem planejamento, não é algo que é feito na boa vontade apenas, né, Paula? Precisa ter realmente um método e um gerenciamento desse processo de transformação da cultura, identificando quais os elementos que são essenciais que precisam ser mantidos na cultura para fazer acontecer as transformações necessárias e esperadas, e também identificar quais elementos que precisam ser alterados, e precisam ser, devemos fazer novos elementos. A gente está trabalhando muito isso, pessoal, agora com o tema diversidade e inclusão, e está sendo muito interessante porque as empresas que estão tendo ótimos, talvez os melhores resultados com diversidade e inclusão, que é uma temática ligada à ESG também, que está tanto no S de social como no G da governança, as empresas estão trabalhando isso de forma mais positiva, estão trabalhando como um pilar a diversidade, como um pilar de transformação cultural. Então, está sendo muito interessante esse trabalho. E a outra questão também, quando a gente fala de cultura, Paulo e Gustavo, acho também interessante a gente pensar em governança, porque a gente precisa pensar como que E a governança não é só a estrutura de governança, mas como as decisões são tomadas nas nossas organizações. Quando a gente toma uma decisão dentro da nossa empresa mineradora, como que essa decisão é tomada? Que os grupos de interesses não são apenas ouvidos, mas participam da tomada de decisão. Isso tudo, no meu ponto de vista, são elementos cruciais para a gente pensar a questão da cultura dentro da mineração, especialmente grupos de interesse e diálogo nas tomadas de decisão. Marina, você falou da porta, eu lembro da porta, eu lembro do espaço, e lembro também do lado de fora um cookie, um biscoito assado aí, que mexeu muito comigo durante a minha visita à Fundação Dom Cabral, quando era possível a visita presencial. Então, ficou na minha memória afetiva, não a porta, não só também os cookies assados, aí, receita da Fundação Dom Cabral. Mas olha, os cookies estão de volta, viu, gente? Aqui esse campo aqui atrás de mim, nós já estamos operando, está cheio de aula, nós podemos aprender a comer pão de queijo e cookie lá também. Então a Tatiana já está me convidando para voltar. Aí eu queria falar rapidinho do cultura e depois a gente vai passar para a questão da desenvolvimento e capacitação. Se eu tivesse que fazer assim, um rápido comentário sobre
como muita coisa que pesa na cultura da nossa porta que a gente carrega, eu vejo a questão da minerocentro, né? A gente é centrado nas nossas questões, né? Então, tudo começa e termina na mineração, nos meus interesses. E uma outra característica, talvez, da nossa cultura é que a gente consegue sempre justificar a nossa existência pelas questões financeiras e econômicas, somente. Né? Então, o tempo inteiro eu me relaciono, né, pelo poderio econômico ou com minha capacidade econômica de geração, que a gente sabe que o tem, né? Mas eu não trago aí um benefício afetivo, eu não trago um benefício da construção coletiva, eu não trago um benefício ou uma característica, né, dos meus relacionamentos. Então, são essas coisas que a Marina disse aí num processo de avaliação da cultura, né? Aquilo que eu preciso manter e aquilo que eu preciso alterar. E tem que ser intencional. E já dizem todos os estudiosos que alguns dizem que a cultura não muda, né? Outros dizem que a cultura pode mudar. E se a cultura mudar, ela só vai mudar com 3 fatores, somente. Quando a empresa, a organização, o setor passa por uma crise, qualquer crise que seja, quando há uma mudança de liderança e se há uma fusão e aquisição. Ou seja, a cultura pode mudar e ela não vai mudar simplesmente se a gente estiver na normalidade, ela não vai mudar se estiver tudo bem, ela vai mudar se a gente precisar mudar dentro desses 3 possíveis acontecimentos, e pode ser que a gente tenha 2 ou 3 combinados. Né? Eu queria mudar agora um pouquinho para a parte de desenvolvimento, e aí queria pedir que o Gustavo falasse um pouco, depois a Marina, e depois eu passo a palavra para o Rodrigo, né? Mas eu queria que vocês falassem assim, quão importante é a gente desenvolver, a gente capacitar, não só a nossa liderança, mas também os nossos empregados. Está aí uma característica do setor, é o alto investimento em desenvolvimento, né? Eu acho que vou aproveitar um pouco, né, que a Marina, e você também comentou, Paulo, tem pontos importantes, né, essa questão da porta, são símbolos, né, importantes que caracterizam, né, a cultura. E você trouxe um ponto também importante, assim, a respeito do nosso posicionamento, que a gente teve uma discussão recente aqui que trouxe muito essa questão de que não é, a gente estava discutindo sobre propósito, né? Não é muito, a gente já chegou numa visão de que não é a sociedade que deve entender a mineração, né? Mas é mais sobre a mineração entender a sociedade, né? Então, como que a gente também se posiciona frente, né, às demandas, aos desafios que nós temos. Acho que por muito tempo, né, e ainda está muito enraizado, né, na nossa cultura, na nossa forma de ver mineração, a gente chega, né, numa comunidade, chega numa sociedade e está ali, de certa forma, impondo, né, a nossa visão. Acho que com o passar um curto espaço de tempo, acho que a gente mudar também essa perspectiva. E essa perspectiva passa por trazer, acho que talvez para a gente entrar nesse ponto do desenvolvimento, nesse ponto da capacitação, de dar repertório, né, como eu estava dizendo, de dar uma visão diferente sobre a forma como a gente pode fazer mineração no futuro. Eu acho que um dos pontos mais relevantes aqui, talvez aí depois o Rodrigo possa comentar, mas acho que um ponto que a gente vem trabalhando muito, que é um pilar importante para nós no desenvolvimento agora, é a visão de inovação, né? Então, de a gente poder trabalhar de forma mais aberta, né, as discussões de diferentes perspectivas, de diferentes visões, então, assim, de também colaborar mais, né? A gente sabe que agora não vai ser, a gente não vai conseguir mais de se desenvolver sozinho, né? Desenvolvimento agora de soluções e até de melhores práticas, né, na mineração vai vir com a colaboração, vai vir com a parceria. Então, acho que esse é um ponto que a gente vem também se esforçando muito, né? A gente já é parte, né, tá ali trabalhando junto no Mining Hub ali com as outras mineradoras. Então, esse é talvez um dos pilares que a gente vê no futuro
e vão sustentar aí o nosso processo de capacitação. Excelente, muito obrigado, Marina. Na Fundação a gente tem uma frase assim uma crença de que a educação ela pode ser, né, revolucionária, é transformadora. Talvez a educação seja um dos poucos ativos que a gente conquista e depois nunca ninguém te tira. O que você aprende é seu, né? Ninguém te tira e provavelmente aquilo vai sempre te levar a um lugar melhor. Então, realmente, a questão da educação é um ponto central. E aí, fazendo essa conexão com inovação que o Gustavo mencionou, hoje mesmo eu participei mais cedo hoje de um painel sobre formação de lideranças, inovação, ciência e tecnologia, e a Agenda 2030. E ainda que, né, a questão da inovação, a gente trabalha muito a questão das inovações tecnológicas, mas tão importante quanto as inovações tecnológicas, ou seja, elas só acontecem com as pessoas. Então, até quando a gente falar de inovação, a gente tem que ter um foco muito grande nas pessoas, tanto nas pessoas que vão ser as pessoas inovadoras, que vão aplicar determinados conhecimentos para construir novas práticas, produtos e serviços que vão trazer benefícios, né, como inovação, mas também nas pessoas que vão ser alvo dessas inovações. Então, a educação, ela precisa, ela é central. Agora, que educação é essa? O que aprender, né? Eu lembrei, quando eu era estudante, e eu participei de uma conversa com Sebastião Salgado, fotógrafo. E aí perguntaram para ele, isso me marcou muito, perguntaram para ele assim, que conselho, né, a gente era estudante, que conselho você dá para um jovem que quer ser um fotógrafo, quer ser um Sebastião Salgado? Ele falou assim, você quer ser um bom fotógrafo? Você gosta de fotografia? Então vai estudar economia, geografia, sociologia, filosofia. Ou seja, a gente tem que entender o mundo, a gente tem que saber a gente tem que ampliar, como você coloca, nosso repertório. Óbvio que a gente tem que estudar tem que ter as hard skills, o conhecimento técnico, é algo que é admirável nas empresas mineradoras. Qualquer funcionário de mineração, seja onde ele trabalhe, ele vai saber como é o processo produtivo. Ele vai saber tudo do processo. É impressionante, eu converso o tempo todo com diferentes áreas, é admirável isso. Só que isto só não vai bastar mais. A gente precisa ampliar nosso repertório, fazer uma confluência das áreas de conhecimento, entender melhor, para a gente entender como que o mundo está se transformando, nós vamos ter que saber mais sobre filosofia, sociologia, psicologia. Não existe, as fronteiras dos saberes, elas estão fluidas. E isso vai nos trazer melhor condições para a gente ser melhor, aumentar nossa empregabilidade e ser mais útil, né, para a sociedade, dentro das nossas organizações. Excelente, muito obrigado, Marina. Eu queria chamar agora o Rodrigo. O Rodrigo é um professor, doutor em História. Conheci ele há uns 3 anos, quando a gente fez um prêmio, 5 anos, talvez, quando a gente fez um já prêmio. tem 6 anos. Eu queria diminuir, Rodrigo. A inflação já está... Quando nós fizemos um prêmio universitário da ABERJ, né, um projeto, eu ainda na Vale e junto com o setor mineral, e ele coordenou o grupo de estudantes multidisciplinar da UNA, e fiquei fascinado, aprendi professor de História. Logo depois gravamos um vídeo, inclusive um vídeo lá na Anglo Gold Ashanti, com a Carla e com a equipe do Otton, e ele foi dar uma aula para os alunos quando a gente estava gravando esse vídeo, e mantivemos aí a relação, e criamos aí um projeto em conjunto, é o grande parceiro aí da Unibran, Universidade Corporativa da Mineração do Brasil. Então, gostaria de convidá-lo para apresentar, né, o que nós estamos pensando e lançando aí. Rodrigo, 5 minutinhos. Tá bom. Bom, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a apresentação. Se eu não conseguir aqui, depois eu mando para vocês. Acho que compartilhar a tela toda aqui que vai. Está aparecendo já, Paulo? Já está aqui. Tá, legal. Bom, gente, primeiro agradecer, Paulo, agradecer a todos pela oportunidade de estar falando num painel tão importante. É um painel tão atual que ele está passando amanhã, né? Porque o que a gente está vivendo, o que a gente está discutindo, não só no local, mas no global,
passa por tudo aqui. O Paulo me mandou o convite para participar do primeiro painel da abertura, eu fiquei até meio-dia ouvindo, fascinado com tudo que foi discutido. E o Gustavo colocou uma reflexão importante, né? Uma questão da inovação, a Marina também apresentou também algumas reflexões importantes nessa última fala sobre inovação, e eu sempre carrego isso comigo, né? Não existe sociedade mais inovadora do que uma sociedade capacitada. E a capacitação, a formação, a educação, ela é, sim, um grande motor de transformação em todos os aspectos, econômico, social e cultural também, né? Nós não podemos falar de ESG se nós não estivermos falando também dos pilares educacionais, dos pilares formativos. Isso sempre foi uma discussão que eu e o Paulo nós tivemos de quanto que o setor da mineração ele tem uma contribuição local, mas essa contribuição muitas vezes ela não consegue alcançar o local. Foi uma das discussões hoje muito presente na fala que eu pude acompanhar na parte da manhã. E o que é a Unibran? A Unibran, acho que talvez ela venha responder justamente isso, né? É um projeto que nós estamos construindo aí com muitas mãos. Para mim é uma grande aprendizado estar fazendo parte disso, porque eu estou mergulhando bastante no setor da mineração, e ele não vem apenas ao encontro da necessidade técnica do setor, né? O que a Marina falou por último, para mim, tem um valor muito grande, né? Nós não somos apenas sujeitos formados num ambiente técnico, nós somos seres humanos muito complexos. Então, por que não um engenheiro aprender sobre arte? Por que não um operador aprender sobre culinária? E isso ampliar de forma fantástica a nossa capacidade de inovar. Então, o projeto que a gente quer trazer não tem apenas a prerrogativa técnica da sua formação, mas também de capacitar de uma forma ampla, não somente quem está dentro da atividade minerária, mas também todos os stakeholders e, claro, com isso, buscar o desenvolvimento social, tá? Que é um pouco da premissa que eu quero falar um pouco mais hoje, mas o projeto ele é amplo, o projeto a gente tem o objetivo de alcançar ele de uma forma bastante ampla. O desenvolvimento social para nós é um compromisso de todos, né? E aqui eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre esse aspecto social da Unibran, essa plataforma que a gente quer servir como um ecossistema para trazer conteúdo formativo, conteúdo informativo, que possa atender todo o stakeholder do setor da mineração. Alguns dados aqui que a gente usa para fazer esse recorte, para falarmos sobre esse aspecto mais social. Hoje, esses dados são atuais, eles já são pós-pandemia. Um quarto dos jovens hoje, eles não estão nem estudando e nem trabalhando. Apenas 5% dos brasileiros possuem uma graduação de nível universitário. E na faixa etária de 14 até 18 anos, 44% não estão trabalhando, não estão conseguindo ingressar no mercado de trabalho. Quando a gente vai dos 18 aos 25 anos, esse número cai para 30%, mas ainda assim gera uma cicatriz econômica muito grande, né? A gente sabe que isso cria um fosso muito grande entre esse jovem que não consegue se qualificar, que não consegue se desenvolver, e o mercado de trabalho. O efeito pode perdurar por uma década, né? Esses são números que a gente já tem, e a gente pode até dizer que a pandemia, ela, sem dúvida, agrava esse problema, mas ela não é o principal vetor deste problema. A quantidade de jovens hoje que não conseguem ingressar ao mercado de trabalho se deve essencialmente à falta de qualificação, à falta de investimento numa educação que possa permitir uma qualificação técnica, uma qualificação que permita ele ingressar minimamente no mercado de trabalho. Esse é um dos pilares que a Unibran quer estar se articulando, quer estar respondendo a isso, né? A educação, para nós, é um caminho de inclusão social, a sustentabilidade, a promoção e a qualidade de vida. A Unibran ela quer ter esse compromisso de gerar e difundir conhecimento por meio da transformação da vida das pessoas, tá? E como que a gente quer fazer isso, né? Como que a Unibran, essa parceria com muitas mãos, muitos braços aí que está sendo envolvida nesse projeto, como que a gente quer atuar nesse sentido? Nós estamos criando muitas frentes de trabalho e, claro, que este é o momento de fazer escolhas, então nós estamos priorizando algumas ações. A primeira ação que a gente quer priorizar nesse projeto é buscar o envolvimento das comunidades que estão ali sendo envolvidas próximas no setor da mineração, e isso crescer num movimento de espiral, isso alcançar cada vez mais esse nicho comunitário, esse nicho que pode ser atendido
por diferentes projetos profissionalizantes, voltados a esse público jovem, voltados a esse público de uma economia local, e também ações que possam alcançar desde a comunidade escolar até grupos minoritários, sempre pensando nessa prerrogativa do desenvolvimento local para gerar impacto global. E também, né, a gente tem a tecnologia, tem a condição de estar fornecendo capacitações para outros stakeholders que atendem o setor da mineração. Em essência, né, em síntese, a plataforma Unibram é uma plataforma de cursos, é uma plataforma de conteúdo digital, é uma plataforma de workshop, é uma plataforma que consegue organizar e sistematizar todas as demandas que existem dentro do setor, que passam, de alguma forma, pelo setor, pela temática educacional. Então, são demandas técnicas, demandas sociais, demandas escolares ali de uma comunidade que está próxima e de outros stakeholders. A Unibram, ela tem hoje tecnologia, know-how, pessoas que têm capacidade para estar atuando nessa frente e, claro, né, outras frentes que a gente quer estar buscando e oferecendo essas soluções. De uma forma bastante sintetizada, né, Paulo? Se deixar, a gente tem tema aqui para falar por um bom tempo. A Unibram, ela tem toda a tecnologia e a equipe necessária para estar atendendo as empresas do setor da mineração, porque mais do que produzir, nós queremos conectar as pessoas, as instituições de ensino, as universidades que possuem esse know-how, esse saber, com as mineradoras e com os stakeholders do setor. Excelente. Muito obrigado, Rodrigo. E a ideia é que a gente possa customizar, porém compartilhar. Então, a universidade ela é única, mas eu posso transformar ela na Universidade Unibram com a Nexa para atender às demandas da Nexa. Aonde a gente ganha na escala, a gente ganha na replicabilidade e na possibilidade, inclusive, de geração de conteúdo e sistematização de conhecimento. Então, por exemplo, esse evento desses 2 dias já vai estar disponível na Unibram, né, gratuitamente para quem quiser assistir. Estamos colocando lá cursos e todo o conhecimento do IBRAM, dos encontros do E-Mineração, da Exposibram, para que fique disponível para todos. Então, obrigado, Rodrigo, e vamos mais um projeto de sucesso que a gente está lançando e que tem, por princípio, o trabalho coletivo. Né? A gente ganha na coletividade. Então, nós sabemos que as mineradoras têm as suas universidades separadamente, mas, por exemplo, ela não consegue disponibilizar para a sociedade, ela não consegue disponibilizar para os empregados terceiros, ela não consegue disponibilizar a formação para a família, e essa tecnologia que a gente está propondo tem muita possibilidade aí de estar. Ela já está no ar, já está funcionando aí como, né, um piloto. Quem quiser pode entrar, pode acessar, pode comprar um curso, ela já está funcionando. Mas o que a gente quer é atender as necessidades aí das mineradoras. Bom, vamos agora para os nossos debates. Né? Hoje eu já falei tanto da Unibram que a gente já marcou acho que umas 25 reuniões aí, todo mundo querendo conhecer. Então, uma pergunta aqui para você, Gustavo, né? Cada dia mais do Rony, cada dia mais a mineração 4.0 vem aumentando o uso de inteligência artificial para otimizar os processos de segurança e sustentabilidade. Como vocês estão tratando o grande desafio de adequar a cultura da empresa para o uso de inteligência artificial? Como conciliar a necessidade de inovação digital versus a cultura de longo prazo? Olha, ótima pergunta. Só me permite, antes de eu responder essa, eu queria já deixar, você falou que recebeu 25 solicitações, Paulo, você vai receber a 26ª aí. Hoje na Nexa a gente está lançando a nossa plataforma, chama uma plataforma aberta de educação, de desenvolvimento, chama Conexa, e é justamente, eu já vou conectar com a pergunta, porque é justamente esse o nosso objetivo, assim, né? Primeiro, de trazer uma nova visão de desenvolvimento, né, mais aberta, de forma protagonista, né? Então, a gente está deixando disponível todo o conteúdo, desde NRs, desde forma de treinamentos obrigatórios, compliance, segurança, todos
os conteúdos também de liderança, desenvolvimento, para que possa ser de maneira assíncrona aí, acessada pelos nossos colaboradores e também pela comunidade onde a gente está inserido, para que a gente consiga fomentar cada vez mais esse processo de desenvolvimento aí contínuo e aberto. Então, se a gente pudesse conectar as nossas plataformas aí, ó, junto com o do Unibran, seria uma experiência muito interessante. Então, digamos que a gente já casou aqui, publicamente. Boa, boa. Então, ótima parceria. E a pergunta bem interessante, assim, um dos pilares, né, a gente conduziu um diálogo estratégico recentemente. Claro, a gente tem o nosso diálogo estratégico e o nosso planejamento estratégico dentro da Nexa, e a gente rodou também um diálogo estratégico de pessoas. E um dos pilares que saiu, né, que a gente está considerando ali 4 drivers para a nossa estratégia, é justamente a transformação digital. Então, e a transformação digital corta toda essa cultura, né, dentro da nossa organização, desde mindset até ferramentas, né, até automação, até a questão também de você conseguir trazer essa visão digital, né, até de RPAs, né, para dentro da nossa organização. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem a nossa Mina. A Mina é a nossa inteligência artificial. Hoje já pode ser acessada internamente para responder perguntas relacionadas a recursos humanos, a compliance, a governança, a diversos processos internos. Então, a gente já vem trazendo esse conceito para dentro da nossa organização, além de também a gente está fomentando bastante assim, a automação dentro das nossas operações. Então, a gente tem a certeza e a segurança de que a transformação digital ela né, a resposta para gerar competitividade no nosso negócio, não só em relação à performance, mas também em relação a novas soluções, né, a novas tecnologias para dentro do nosso negócio. Muito bom, excelente. Marina, eu queria que você falasse um pouquinho sobre legado, né? A Fundação Dom Cabral tem um trabalho grande, você citou aqui. Qual você acha que deve ser o legado que a liderança do setor mineral poderia deixar para a sociedade? Paulo, essa pergunta ela é ótima, né? Dá para eu acho que dá uma ótima conversa. A gente já discutiu isso algumas vezes, a gente discutiu isso uma vez com o Conselho Internacional da Fundação Dom Cabral, que nós fomos para Mariana, né? A gente fez uma imersão, foi muito interessante. Olha, eu acho que cada empresa, cada liderança precisa fazer essa reflexão, né? E essa reflexão começa exatamente com aquela resposta, assim, qual que é o sentido de uma liderança que gera valor apenas para a sua organização. A outra questão que eu achei muito interessante, que também ajuda a responder essa pergunta, foi quando você falou fez uma expressão interessante, as mineradoras têm o hábito, né, de se relacionar com a sociedade a partir dessa ótica econômica financeira e também da essencialidade da mineração, né? Realmente ninguém vive sem mineração e a gente não estaria aqui fazendo nada disso seria possível, né? Nem essa comunicação, nem nada. Só que eu acho que a gente tem que começar a questionar isso. Vai ser olha como é que o mundo está. Olha a produção de lixo que a gente está o volume de lixo. Olha hoje a questão climática ela está em 80% dos mapas de riscos das empresas. Se não me engano, é esse o dado, ele é altíssimo. As empresas 80% das empresas já têm a questão climática como um dos principais riscos, fatores de risco do seu negócio, né? Estou colocando isso para a gente ver se o mundo não vai suportar esta forma da gente fazer negócios mais por tanto tempo. O Obama falou uma frase muito marcante,
ele falou que nós somos a primeira geração a ter a clareza da gravidade da situação climática. E somos a última que poderá fazer alguma coisa para mudar o rumo dessa história. E eu acho que o legado que a mineração pode deixar, pode construir, é exatamente isso, da gente começar a refazer essa história, né? Regenerar as economias. Eu vejo muito por aí. Eu acho que é uma indústria essencial, não se vive mesmo em mineração, mas a gente precisa começar, como vocês estão provocando isso, né, de forma muito corajosa e ousada, Paulo, essa reflexão nas mineradoras. A gente precisa ter uma nova forma de fazer, de produzir o minério, né? A gente precisa considerar, e aí isso está desde as pequenas coisas do nosso dia a dia até nessas coisas mais impactantes. O que a gente tem visto nessa iniciativa de legado, Paulo, que a gente faz, que o grande segredo é realmente colocar as pessoas no centro de toda tomada de decisão. E aí, o que os CEOs têm feito e as CEOs têm feito? Uma prática comum, assim, de começar a conversar com pessoas que estão fora do seu círculo. Então, assim, estão fora ali do seu raio de ação, né, mais imediato. Começar a conversar para entender como que a minha ação e como a minha decisão hoje está impactando a vida da pessoa que vai pegar o ônibus da minha empresa, começar a ampliar, porque a gente só decide a partir do nosso coração. E o nosso coração só sente o chão que a gente pisa. Então, a gente precisa, eu acho que o legado vai sair a partir que a gente começar a pisar nesses terrenos que é um pouquinho diferente do que a gente costuma pisar usualmente. Excelente. Obrigado. Gustavo, uma última pergunta aqui para você, e eu gostaria que você já fizesse as considerações finais, aí eu passo para a Marina para a gente poder fechar. Uma pergunta do Wesley: como fazer para que a cultura ESG seja incorporada por todos os líderes e colaboradores de forma efetiva? A gente comentou um pouquinho no início, Wesley, efetivamente colocar, né, a agenda, né, o ESG dentro da nossa organização. Então, assim, desde uma comunicação muito transparente, né, desde um alinhamento com a liderança muito claro, uma definição de metas, né, e KPIs claros, né, incorporar isso na estratégia, né, e começar a fazer, né, todo esse processo de transformação, né, cultural que a gente colocou também, para que isso possa efetivamente ser praticado, né, ser efetivamente vivenciado pelos colaboradores de toda a organização. Então, assim, você vai criando esse engajamento e vai permeando também os processos de toda a organização. Então, como a gente colocou aqui, desde atuação, né, em todas as frentes ambientais, né, desde toda a frente social, né, toda a frente de governança, você vai criando esse mindset. Acho que tem um case bastante interessante, talvez para trazer para o lado prático. Acho que vocês sabem, a gente está com um projeto em implementação em Aripuanã, e a gente iniciou, né, toda a construção do nosso projeto, e a gente tem uma meta de iniciar a nossa operação com 40% de mulheres, e em Aripuanã, uma meta bastante que nos orgulha muito, né, nos está motivando bastante. E aí a gente percebeu que quando a gente chegou, né, naquele ponto que eu coloquei, né, sobre a mineração, entender um pouco mais sobre a sociedade. Quando a gente chegou em Aripuanã, a gente começou, claro, a desenvolver e educar e atrair, né, e gerar esse né, contexto, né, para trazer, né, as mulheres para trabalhar conosco, e a gente percebeu que a gente começou a gerar um impacto social na cidade mesmo, né, na comunidade. A gente percebeu que não estava preparada, né, a própria comunidade não estava preparada para absorver toda essa transformação, né, acelerar todo esse processo.
E aí, acho que é um ponto, como você está falando, como que a gente coloca isso no dia a dia, no mindset. A gente gerou uma série de ações que vão desde desenvolvimento, desde suporte ao município, desde programas sociais, desde temas que passam até por segurança mesmo. Então, vários temas para que possam favorecer. Isso é transversal, isso está envolvendo desde a operação, está envolvendo desde da área social, desde a área de RH, todos os níveis, para que isso incorpore. Então, é essa cultura que a gente está gerando dentro da organização. Excelente. Obrigado, Marina. Palavras finais. Eu queria só agradecer, parabenizar o IBRAM. O IBRAM é sensacional, Rodrigo, a iniciativa, parabéns também. E parabéns a cada um de vocês também que passou esse dia dedicado aí a essas conversas, esses aprendizados, a evolução dos negócios do setor mineral. Eu fico à disposição na Fundação Dom Cabral e coloquei aqui também um link de um projeto que a gente apoia, que também é no setor mineral, para a equidade de gênero na cadeia de valor, muito interessante. Então, fica aqui, espero que a gente se encontre em breve. Ótimo. Rodrigo? Bom, primeiro agradecer, Paulo. Estamos realmente colocando o projeto Unibran no ar, né? Desde da Expo IBRAM. E fica o convite a todos, né? O Paulo colocou meu e-mail aqui no chat, rodrigo.lopes@uniprof.com.br, e estou aguardando aí os convites para que a gente possa começar a criar e conectar o conhecimento com todas as empresas. Excelente. Pessoal, muito obrigado. Gustavo, mais uma vez, obrigado. Marina, foi um prazer. Encerramos aqui o primeiro dia. Amanhã temos mais a partir de 9 horas no mesmo link, no mesmo bate-canal. Esperamos aí o pessoal para discutir as outras 6 temáticas e o encerramento sobre investimento. A gente quer saber se o dinheiro vem para atividades com ou sem ESG. Tá bom? Um grande abraço para todos. Boa noite. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Recording stopped.